lá, hoje a gente vai mergulhar num material bem específico que chegou para nós. É um PDF, o nome é Careca do INSS entrega Lula.pdf. E ele traz umas alegações assim bem pesadas sobre um suposto esquema de fraude gigantesco, sabe? Envolvendo o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A acusação principal que está nesse documento, basicamente, é de um desvio enorme, de bilhões de reais. Dinheiro da Previdência. E a fonte que a gente está analisando aponta um nome, Antônio Carlos Camilo Antunes. Ele é chamado no texto de Careca do INSS, seria o centro do esquema. Certo. E, olha, o material liga isso tudo, de forma bem direta, ao governo atual, o governo Lula. Então, o nosso trabalho aqui hoje é entender o que esse documento específico está dizendo, quais são as afirmações principais dele, a gente vai tentar ver quem são as pessoas que ele menciona, como ele descreve essa suposta fraude, né? E que conexões políticas o texto aponta. A ideia é destrinchar a informação do jeito que ela está lá nessa fonte. Exatamente. E é super importante, acho que desde já a gente ter clareza que esse material tem uma visão muito definida, né, bem assertiva sobre os fatos. Então, o nosso foco vai ser mesmo analisar o conteúdo, o que o documento traz, as informações, as alegações, como ele apresenta tudo isso, e a gente vai manter uma postura neutra, tá? Descrevendo o que o texto diz, sem concordar em discordar. Vamos investigar a narrativa que ele constrói. Perfeito. Então, vamos lá, vamos começar a desembrulhar essa história. Pelo que o documento diz, essa figura central é o Antônio Carlos Camilo Antunes. Como é que o texto descreve ele? Bom, o material coloca ele como um empresário, né? Que seria o cérebro, digamos assim, por trás desse esquema bilionário contra a Previdência. O documento gasta um bom tempo detalhando o que seria o modus operandi, sabe? O jeito de operar. Ele fala no uso de uma rede complexa de empresas de fachada, aquelas que só existem no papel, né? E não só isso, fala também de associações e até sindicatos que o próprio texto chama de fantasmas, ou de araque. Entendi. Empresas de fachada, sindicatos de araque. E para quê? Qual seria o objetivo dessa estrutura toda, segundo o relato? Olha, pelo que está descrito ali na fonte, o objetivo seria manipular dados lá dentro do INSS mesmo. Isso envolveria, por exemplo, simular contribuições para a Previdência que nunca aconteceram de verdade e também aplicar descontos que o documento diz serem indevidos direto na folha de pagamento dos beneficiários, tipo aposentados, pensionistas, aí o dinheiro desses descontos, né, seria desviado. O texto é bem enfático nisso, repete várias vezes, bilhões de reais, a escala seria essa. E o documento também fala sobre quando isso teria acontecido, né? Ou melhor, quando teria aumentado, tem uma questão de tempo aí. Tem, sim. O material argumenta que o esquema teria chegado a proporções alarmantes, sabe? Com uma expansão bem grande a partir de 2023. Isso já durante o governo Lula atual. Embora o texto até admita que talvez tenha começado antes, ele dá uma ênfase muito clara nesse crescimento recente. Tá. E o dinheiro? Para onde teria ido esse dinheiro todo? O que o documento alega sobre isso? Bom, aí a gente chega numa das alegações mais fortes do material, né? A narrativa que ele apresenta sugere que essa grana desviada teria sido usada para financiar o que o texto chama de aliados estratégicos do governo. E vai até além. Levanta a hipótese de que o dinheiro poderia ter sido usado em campanhas eleitorais. Ou seja, o documento faz uma ligação direta, explícita, entre a fraude e interesses políticos que ele atribui ao governo atual. E aqui é bom a gente reforçar de novo. Essa é a afirmação que está na fonte que a gente está analisando, tá? Não é uma conclusão nossa. Certo, certo. Faz sentido essa ressalva. Avançando então na história contada pelo texto. Ele menciona um depoimento do Antunes numa CPMI, né, uma comissão parlamentar mista de inquérito, que é aquela investigação feita por deputados e senadores. Essa CPMI era sobre o INSS. O que o documento diz sobre esse depoimento? Então, o texto diz que esse depoimento aconteceu em setembro de 2025 e ele pinta o Antunes como se fosse o delator da vez, sabe? Alguém que estaria colaborando com a investigação, entregando documentos e informações que comprometeriam gente importante.
E tem uma alegação bem específica sobre umas movimentações do Antunes logo no comecinho do governo Lula, lá em 2023. Ele teria ido ao Ministério da Previdência algumas vezes. Visitas ao ministério. E como é que o documento interpreta isso? Eram visitas normais, protocolares? Não, a leitura que o material faz é outra. Diz que não eram encontros de rotina, burocráticos. A interpretação que o texto dá é que o objetivo seria ajustar e proteger o esquema. Tipo, alinhar os ponteiros com supostos aliados políticos dentro do governo. É assim que o documento apresenta esses eventos. Entendi. E o impacto desse depoimento na CPMI, segundo o texto, foi grande politicamente? A fonte dá muito destaque a isso. Diz que nesse depoimento o Antunes teria implicado diretamente ministros e assessores próximos ao presidente. Aí o documento usa essa alegação para sugerir que o governo sabia ou talvez até fosse conivente, né? Ele usa expressões tipo conexões diretas com ministros e assessores, chega a dizer que o esquema prosperava sob o olhar atento do governo. É bem forte. E é interessante como o documento tenta encaixar essa peça num quebra-cabeça maior, né? Numa visão mais ampla. Exatamente. E isso que é fascinante na construção da narrativa deles. Eles conectam essa alegação específica a um contexto bem maior. O documento não trata esse suposto esquema no INSS como uma coisa isolada, um acidente de percurso. Pelo contrário, ele coloca isso como parte de um padrão de comportamento que o texto atribui historicamente ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, que seria, segundo o texto, usar as instituições públicas para montar esquemas de corrupção. Para reforçar essa ideia, o próprio material cita um mensalão, fazendo um paralelo histórico. Entendi a linha. Agora vamos aos detalhes do dinheiro que o documento menciona. Fala-se em transferências específicas, valores, nomes. Fala assim, o texto detalha uma movimentação bem específica. Ele alega que 5 milhões teriam sido transferidos pelo Antunes para uma publicitária. O nome dela é Daniele Miranda Fonteles. E segundo o documento, isso não foi de uma vez. Teria sido em 6 parcelas entre 2023 e 2025. 5 milhões para essa publicitária. E por que isso seria relevante? Qual o contexto que o documento dá para essas transferências? Olha, o contexto que o material apresenta é a chave aqui. Ele descreve a Fonteles como alguém ligada ao PT. Diz que ela trabalhou em campanhas da Dilma Rousseff e do Rui Costa. O Rui Costa é identificado no texto como o atual chefe da Casa Civil. Aí a fonte afirma que o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, aquele órgão que monitora movimentações suspeitas, teria marcado essas transferências como atípicas. A insinuação que o documento faz é que esse dinheiro poderia ser para financiamento político ilegal, Caixa 2 ou alguma troca de favores, sabe? E o texto ainda destaca o timing da última parcela. Diz que foi só um mês antes de estourar uma operação da polícia ligada ao esquema. Interessante esse detalhe do timing. E, além do dinheiro, o documento levanta outras acusações? Algo sobre a investigação em si? Levanta sim. O material acusa diretamente o que ele chama de obstrução da justiça. A alegação é que pedidos feitos lá na CPMI para convocar ex-assessores do Antunes para depor teriam sido barrados, sistematicamente rejeitados pela base do governo no Congresso. E tem uma afirmação que chama muito atenção. O texto diz que um desses pedidos que foram rejeitados tinha sido feito por um deputado do próprio PT. Nossa, um deputado do PT tendo o requerimento barrado pela base governista. E qual a interpretação que o documento dá para isso, para essa suposta rejeição de requerimentos? A leitura do documento é bem clara. Essa suposta obstrução é apresentada como uma manobra pensada, deliberada, para proteger os envolvidos no esquema e para esconder provas. A ideia seria garantir que a fraude continuasse, né? E aí, de novo, o texto conecta isso àquele padrão de comportamento que ele atribui ao PT ao longo do tempo, reforça a tese principal sobre a conduta do partido e do governo. A narrativa quer criar essa imagem de que havia uma proteção institucional para o esquema funcionar. O documento também fala de uma ação concreta da polícia, né? A Operação Sem Desconto. Isso, correto. O texto descreve essa operação da Polícia Federal, diz que ela aconteceu em agosto de 2025. O objetivo claro da operação
segundo o documento, era investigar justamente esse suposto esquema bilionário no INSS. Ele menciona que cumpriram mandados de busca e apreensão em 3 lugares: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E os alvos principais teriam sido o próprio Antunes e um outro cara, identificado como suposto comparsa dele, um tal de Maurício Camisotti. Certo. E o que o documento diz sobre o que a sua operação encontrou? Quais foram os resultados, as descobertas? Bom, a fonte apresenta a visão dela sobre o que a operação teria revelado. Fala que encontraram evidências de um esquema sofisticado, muito bem planejado. Os elementos que ele descreve incluem uso de documento falso, contrato superfaturado e aquela rede que a gente já falou de empresas de fachada e associações fantasmas. Tem um detalhe que o texto aponta e que chama atenção. Diz que o Antunes e o Camisotti foram presos preventivamente durante a operação. Mas, segundo o documento, eles conseguiram liberdade condicional pouco tempo depois. Aí o material interpreta essa soltura rápida como um sinal, talvez de influência política ou algum tipo de proteção, né? Entendi. E a ligação com o governo atual? Como o documento reforça isso nesse ponto da narrativa? O texto volta a martelar nessa conexão. Afirma que o depoimento do Antunes lá na CPMI indicaria que o esquema continuou funcionando normalmente, mesmo sob a gestão do ministro da Previdência da época, o Carlos Lupe. O documento descreve o Lupe como um sindicalista e diz que ele tem um histórico que incluiria envolvimento em outros escândalos. Isso segundo o texto, claro. Então, a continuidade do esquema durante a gestão dele é apresentada pelo material como prova de que o governo facilitou as coisas, ou no mínimo foi muito negligente. E é importante a gente notar também como o documento trata o lado humano disso tudo, né? O impacto dessas supostas fraudes. Ele descreve um cenário com consequências bem diretas para os cidadãos, principalmente os mais vulneráveis. Fala de atrasos no pagamento de benefícios para aposentados, para pensionistas, o que, segundo o texto, criaria dificuldades financeiras sérias para muitas famílias, das pessoas no INSS, que é uma instituição tão importante. Tudo isso, na narrativa do documento, acontecendo enquanto o dinheiro estaria sendo desviado para outros fins. O texto faz um contraste forte entre o discurso oficial do governo, de ética, de combate à corrupção, e essa suposta realidade que estaria prejudicando a população na ponta. Certo. Então, diante de tudo isso que a gente viu, se a gente fosse resumir as alegações centrais que estão neste material específico, como ficaria? Olha, olhando só para o conteúdo desse PDF, o careca do INSS entrega Lula.pdf, a narrativa que ele constrói é essa: um esquema de fraude gigantesco no INSS com desvio de bilhões. A figura central apontada é o Antônio Carlos Camilo Antunes. O texto alega que esse esquema tem conexões diretas com gente importante do governo Lula. Sugere que parte do dinheiro desviado foi para financiar a campanha política usando aquelas transferências para a publicitária Daniele Fonteles. E, para fechar, acusa que o esquema era protegido por manobras de obstrução de justiça lá no Congresso. E é fundamental, mais uma vez, a gente dizer: estamos descrevendo as afirmações que estão neste documento. É o que ele diz. Então, a imagem final que o documento quer passar é bem direcionada. Sim, a síntese final, se a gente se basear só na perspectiva dessa fonte, é que esse escândalo não seria um caso isolado, sabe? Nem só um problema de má gestão. O texto pinta isso como um sintoma de algo maior, um problema sistêmico, uma falha estrutural mais profunda. E de um jeito bem claro, o documento liga esse problema a práticas que ele diz serem históricas do PT, argumentando que quem paga o pato são os cidadãos mais vulneráveis, né? Os aposentados, os pensionistas que dependem do INSS. O material termina com um chamado mesmo para a sociedade ficar vigilante e pressionar por respostas, por responsabilização. Para a gente fechar essa nossa análise do material, talvez uma reflexão, que sai direto das alegações que o próprio documento faz, mas que a gente pode colocar de um jeito neutro, para pensar um pouco além. Considerando esses mecanismos de fraude que o texto descreve, uso de empresa fantasma, criar associação falsa para gerar desconto indevido, transferência de dinheiro suspeita,
Que perguntas mais amplas isso pode levantar sobre o quão vulneráveis são esses grandes sistemas públicos, como a Previdência, a esquemas de fraude bem montados, sofisticados. Isso, claro, independentemente do cenário político específico que esse documento em particular alega. Fica aí essa questão para a gente pensar, né?